sejam muito bem-vindos. Esse é o Jornada BIM e eu sou a Bela. Dentro desse canal eu tenho o objetivo de te ensinar um pouquinho mais sobre o ArchiCAD e BIM na prática para que você consiga abandonar todos os outros softwares e utilizar só essa ferramenta, só esse software em todos os projetos, independente da escala com que você trabalha. E na aula de hoje eu vou ensinar um pouquinho mais sobre como que você pode meio que abstrair alguns conceitos e modelar, né? Vou explicar um pouquinho dessa questão da abstração de conceitos dentro do ArchiCAD para que você possa modelar literalmente qualquer coisa. E hoje eu vou fazer um exercício um pouquinho diferente, que é modelar um pilar V. Esse tema um pouco diferente foi sugerido dentro da caixinha de perguntas lá do meu perfil do Instagram, então não fique aí com timidez e nada assim, e vai lá me seguir e aproveita lá para ativar as notificações dos stories e, obviamente, participar das caixinhas de perguntas, porque sempre eu vou estar abrindo caixinhas novas de perguntas para vocês mandarem sugestões para os temas dessas mini aulas, tá bom? E se caso você perdeu essa mini aula, tá vendo ela gravada, então fique sabendo que a mini aula acontece todos os dias em horários diferentes, que eu anuncio dentro do meu Instagram, inclusive antes de começar a semana. E dentro dessas mini aulas eu faço elas ao vivo e depois elas são, essa gravação ela é editada para ser liberada aqui dentro do canal. Então já me segue no Instagram, já aproveita as caixinhas de perguntas e obviamente não se esqueça de se inscrever nesse canal para você não perder mais nenhum conteúdo que tá rolando por aqui, belezinha? Então já deixa seu likezinho e bora começar essa aula, bora pra telinha do ArchiCAD. Vamos lá. Eu quero utilizar esse exemplo foi muito bom, inclusive muito obrigada por quem colocou essa sugestão aqui, porque é o seguinte, esse é o tipo de exemplo, um tipo de exemplo muito bom dentro do ArchiCAD para falar um dos principais erros que vocês que começam no ArchiCAD, que estão aí iniciando seus estudos no ArchiCAD, cometem, que é o seguinte, não entender que um elemento pode ser utilizado para um zilhão de outras coisas diferentes, né? Um conceito muito padrão é, por exemplo, pensar assim, tá, se eu estou modelando um pilar V, nada mais justo do que eu modelar com o elemento pilar, né? Ou, como já falaram, né, o elemento morph. Pegar e tentar modelar de uma forma muito mais unitária, como se isso daqui fosse apenas um elemento. Só que eis o problema. Quando a gente trabalha com ArchiCAD, a gente não tem só uma forma de fazer uma coisa dentro dele. Então, sim, a gente poderia abordar esse pilar com perfil complexo, com perfil segmentado, com morph, poderia modelar aí com várias coisas, poderia modelar com uma laje, depois transformar isso daí num pilar, só que existem formas muito mais fáceis e controladas da gente conseguir fazer algumas coisas, e é nessa aulinha aqui que eu vou mostrar para vocês uma dessas formas. Bela, por que você não mostra várias formas? Porque essas são aulinhas curtas, né? Então, bora lá para uma forma que eu acho muito prática de vocês modelarem isso daqui, que é com um outro elemento, que ele é um pouquinho diferente, que ele é um pouquinho contra-intuitivo de vocês pensarem em utilizar, que é o elemento viga. A primeira ideia seria, vou modelar com o elemento pilar, e aí tudo vira muito mais complicado. Mas ao invés disso, vamos utilizar um elemento que ele me garante ali uma questão que poucos elementos garantem dentro do ArchiCAD, que é uma questão de você conseguir inclinar as coisas ao seu bel prazer, né? Então, para esse exemplo de hoje, que eu vou modelar essa pilarzinho V, eu vou utilizar o conceito da abstração e eu vou utilizar o elemento viga para modelar esse pilar. Nossa, Bela, que coisa, né? Tipo, isso aí tá correto dentro do ArchiCAD? E a resposta é sim. Se você consegue modelar qualquer coisa com um certo elemento, você depois pode mudar a percepção desse elemento e fazer com que, por exemplo, um elemento viga se transforme no pilar. E eu vou ensinar isso daí hoje, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um passo a passo bem explicadinho para a gente entender esse conceito, tá bom? Quando a gente fala do elemento viga, principalmente a partir da versão 23 do ArchiCAD, a gente tem algumas configurações muito boas dentro desse elemento. Vou modelar aqui uma viga qualquer e eu vou abrir ela dentro do 3D com o comando F5. Quando eu abro aqui, eu tenho aqui a vigazinha, né? E presta atenção porque isso aí é muito importante. O elemento viga, ele é um dos poucos elementos que a gente consegue controlar ali a inclinação dele, através desse comandinho aqui de modificar ângulo. Vocês podem perceber que a gente consegue vir aqui, fixar ele, por exemplo, no segundo pavimento e assim por diante. Só que qual outras configurações do elemento viga são muito legais para você saber? Ele tem uma configuração, isso daí, se não me engano, a partir da versão 24 do ArchiCAD, que é o seguinte:
pegando em um dos pontos de vértice, vocês podem ver aqui que quando eu crio, né, ele tem os pontos de vértices do perfil, que são esses pretinhos. Os pontos que estão relacionados ao eixo, que é essa linha azul, eles estão aqui nas pontas dessa linha azul, que é o eixo do elemento. Quando eu clico nesse ponto de vértice da fachada ali, do perfil dessa viga, ele habilita essa configuração aqui, que se chama rotacionar ângulo de junção. E o que ela faz? Ela basicamente muda o ângulo com que esse elemento vai ser colocado. Vocês estão vendo que ele vai pegando e mudando? Então, ele consegue, por exemplo, colocar aqui o ângulo que eu quiser. Nossa, Bela, então significa que eu posso, por exemplo, mudar um ângulo, mudar outro ângulo aqui de cima e fazer do tipo um encaixe assim? Isso mesmo. Então, ao invés de a gente perder tempo fazendo vários perfis complexos do pilar ou pegando e pensando como que a gente vai fazer, e o perfil complexo ele tem um pequeno probleminha que a gente às vezes perde um pouco da mobilidade em relação a algumas dimensões, aqui no elemento Viga a gente tem essa liberdade que a gente procura, principalmente quando a gente vai fazer um pilar desses, né? Por exemplo, para estudos, que a gente precisa definir qual que é a altura, qual que é a inclinação, como que vai ser a espessura dele e tudo mais. Então, esse daqui seria um procedimento que eu utilizaria para, por exemplo, fazer um estudo de um pilar em V, e se eventualmente for aprovado ali em relação às alturas e tudo mais, aí eu conseguiria modificar esse pilar para ele eventualmente se tornar em morph e se tornar depois, né, um perfil complexo, se eventualmente eu quisesse colocar mais detalhes. Então, perceba que aqui a gente tem uma questão de LOD, que é Level of Development, que a gente consegue, por exemplo, pegar um mesmo elemento e ir incrementando à medida que a gente vai fazer o nosso projeto em BIM, tá bom? Então, vamos lá. Peguei esse pilar aqui, só que uma coisa que é muito abstrato às vezes para quem começa a mexer no BIM ou qualquer ferramenta BIM no geral, e que eu recomendo muito, 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 é vocês pararem de utilizar corte e elevação como se fosse algo só para documentação. Porque aqui dentro do ArchiCAD ou em qualquer outro software BIM no geral, a gente tem essas ferramentas de visualização a nosso favor para a gente ter mais precisão, né? Então eu posso pegar, por exemplo, essa elevação aqui, que é a minha elevação 1, eu posso abrir ela aqui no meu navegador, tá vendo? E eu consigo ver, por exemplo, como que tá esse elemento aqui. O que isso faz? Isso faz com que eu tenha muito mais controle sobre esse elemento, sobre o posicionamento desse elemento e assim por diante, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar pelo menos uma parte desse pilar em V, pelo menos, né, metade dele, para deixar ele certinho. Então, você pode ver que aqui, mesmo no 3D aparentando que ele estava em 90 graus, né, meio que encostado no plano, ele não tá. Então, aqui, dentro do nosso próprio corte, eu consigo alterar essa inclinação e consigo colocar ela bem mais certinha, tá vendo? E fora isso, se eu pegar e selecionar na linha que tá aqui o eixo, eu consigo, por exemplo, controlar a inclinação e eu consigo controlar o comprimento. Então, eu consigo fazer várias alterações em relação a como esse elemento está se portando. Ó, se eu faço uma alteração de um lado, a alteração do outro lado fica um pouco inválida. Então, só fiquem pensando bem como que vocês vão fazer, em que ordem, para ficar um pouco mais fácil para vocês, beleza? Então, beleza, assim que eu faço isso daqui, eu tenho a primeira parte do desafio aí desse pilar em V feito, que é conseguir inclinar. E depois a gente consegue vir aqui na configuração do Ctrl T dessa viga aqui, e eu tenho uma parte muito interessante, principalmente na configuração da viga a partir da versão 23, que é esse segmento. Esse segmento me permite, por exemplo, colocar uma configuração que eu consigo deixar o pilar, no caso, né, a viga aqui, em um formato trapezoidal. Então, em um lado eu tenho um perfil maior e outro lado eu tenho um perfil menor, que é exatamente como às vezes a gente vê, né, num pilar em V que tem por aqui. Vou mostrar um pilarzinho que eu peguei de referência, que eu acho uma referência muito boa, para a gente pegar esse exemplozinho. Então, se a gente for agir, por exemplo, nessa referência aqui, que a gente tem, né, o pilarzinho certo, ali, tipo, certinho, eu tenho um lado que ele é bem maior e eu tenho um lado que é menor. Então, se eu tenho uma viga que ele tem uma possibilidade de deixar o meu perfil em formato trapezoidal, então é exatamente isso que eu preciso para colocar essa pequena especificidade dentro do meu pilar em V. Ok, então aqui quando eu tenho essa opção de estrutura, eu tenho aqui nesse cantinho, eu posso colocar ele trapezoidal. O que ele vai fazer? De um lado ele vai aumentar o perfil, de outro lado eu posso colocar qualquer outra medida de perfil. Então eu tenho
o início e o fim. Repare que a gente tem aqui um lugar de início e um lugar de fim. Se eu for para visualizar, eu tenho aqui e outro. Como a gente descobre? Às vezes a gente descobre quando a gente cria, né? Se, por exemplo, eu não lembro de que lado que eu criei a minha viga. Então, você pode fazer um teste. Por exemplo, deixando essa parte aqui desabilitada, esse vincular dimensão significa que ele vai travar essa dimensão e não vai deixar ser outra proporção, tá bom? Mas se eu deixar isso aqui desabilitado, eu consigo, por exemplo, colocar aqui um lado 80. Aí vocês podem ver que quando eu coloco isso, eu tenho aqui a possibilidade de ver que aqui a parte inferior ficou maior. Então, ótimo. Quando eu dou um OK, olha o que acontece. A parte inferior do meu perfil ficou maior. Se eu faço o contraste, eu faço aqui menor, coloco, por exemplo, 20. Então, a gente vai ter aí outra dimensão. Repare que isso daqui está bem mais parecido com o pilarzinho de referência que eu coloquei, né? Beleza, Bela, e agora? E agora a gente consegue fazer outras coisas, como, por exemplo, eu consigo pegar esse pilar do jeito que ele tá, que eu tô vendo. No caso, do jeito que eu tô chamando de pilar, mas é uma viga, tá? Consigo pegar essa viga do jeito que eu tô vendo e eu consigo criar uma cópia, tá vendo? Com esse espelhar. Então, ativando esse comando aqui de espelhar, clicando em Ctrl, eu consigo selecionar e fazer um espelho. Vamos ver como que tá dentro da minha elevação e olha como ele já tá bonitinho. E agora a gente vai para o segundo desafio que a gente tem quando a gente faz algo abstrato com elementos, né? É que é o seguinte, para mim, quando eu vou falar, por exemplo, de um plano ou coisa assim, isso daqui serve, né? Só que eis o problema. Quando eu tenho essa junção aqui para baixo do meu pilar, que ele tá para baixo do meu plano, ele tá contabilizando o concreto de forma errada. Então, Bela, como assim? Isso significa que quando eu coloco essa configuração e ele se junta pela linha de referência, tá vendo essa linha de eixo aqui azul? Ela tá juntando. Toda vez que um elemento sequencial ele vai se juntando, né, em uma cadeia, as partes que estariam para fora dessa linha de referência, desse eixo de referência, vão se juntar e vão meio que fazer uma conexão automática. Quando a gente está tratando, por exemplo, de um elemento que a gente quer que fique detalhado certinho, a gente não pode ter esse tipo de junção. Por quê? Porque a gente não vai ter o detalhamento, né, desse pilar em V com essa parte para baixo, ela não existe. Então, quais seriam as formas da gente pegar e solucionar? Seriam várias, mas uma delas que eu acho muito prática aqui, assim, vou deixar, é a gente mudar essa linha de referência. Por quê? Se eu pego um elemento, né, o elemento, por exemplo, parede, que a gente constrói o tempo todo aqui, e a gente coloca, por exemplo, mudar o lado de referência dele, muda de que lado que a parede vai crescer, aqui na viga é a mesma coisa. Se eu seleciono uma viga, vou lá aqui nessa barrinha superior, né, da barrinha superior de edição, e mudo a localização do eixo de referência, olha o que ele faz. Ele faz uma junção diferente. Então, se eu mudar as duas, olha como já fica a minha junção diferente. Se eu for ver na elevação, ele mudou isso daqui, tá vendo? Por mais que esse elemento esteja, repare, esteja assim, com essa área virada, quando eu coloco ele para se juntar, ele fica já certinho. Beleza, Bela, show de bola. Isso já resolve aí grande parte dos nossos problemas. Porém, quando você fez seu pilar, você tinha aí um encontro, né? Como que eu resolvi isso daqui? E eu vou falar de uma forma bem rápida para vocês, tá? Eu utilizei um terceiro elemento. Por quê? Porque aqui não faria sentido eu ficar tentando, né, romper essa junção. Se eu coloco aqui 50 centímetros, você tá vendo que ele perde essa conexão, porque os eixos não estão encontrados. Então, o que faria mais sentido? Fazer um terceiro elemento para juntar essas conexões e, por conta disso, se tornar uma conexão de uma aba desce, outra aba desce e uma aba se junta no meio, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um terceiro elemento viga. Por quê? Porque os elementos só se conectam entre si. Então, quando a gente tem, por exemplo, um elemento aqui de viga, ele só vai se conectar com outro elemento de viga. Sinto lhe informar que isso daí é um porém dentro do ArchiCAD no geral, tá? Que os elementos só se conectam com similares. Fechou? Então, aqui, com isso, eu consigo movimentar esse elemento aqui para baixo e, por conta disso, ele faz uma corrente de eixos, tá vendo? Então, eu tenho um eixo vindo até aqui, depois eu tenho outro eixo vindo até aqui, depois eu tenho outro eixo vindo até aqui. Nossa, Bela, então era simples assim? Sim. Então, por exemplo, se eu pego e coloco, eu quero testar um espaçamento maior de 20 centímetros. É só eu pegar esse elemento aqui
e levar ele para minha ponta. Então, selecionando para cá, posso selecionar essa opção de alongar comprimento e levar até o próximo eixo. E aí, ele vai se juntar e formar essa tríade do pilar em V. Bela, beleza. Como que a gente faz para isso daqui se tornar, né, o elemento completo correto? Todo elemento dentro do ArchiCAD tem uma relação de classificação, que é classificação IFC, né? Que a gente já comentou dentro do meu perfil, tem um destaque só sobre isso, que é basicamente o que torna qualquer software BIM um BIM, que é um sistema de classificação por trás, que fala, por exemplo, que comunica entre um software e outro BIM, que um determinado elemento é uma viga e que um determinado elemento é um pilar. Bela, esse parâmetro de modelagem, né, de ferramenta de modelagem, é o que controla isso? Não. O que controla isso é a classificação, que é essa abinha que fica aqui em cima, essa parte aqui. Quando eu chego e falo para um elemento aqui nessa parte que ele não é uma viga, e sim, ele é um pilar, então isso faz com que ele se torne um pilar dentro aí de exportações ou importações do BIM. Beleza, e aí? E aí que agora a gente tem uma questão pessoal nossa de organização, que é a gente mudar isso aqui do vegetal de viga, porque ele não vai ser uma viga, ele vai ser um pilar. Então, para o vegetal, pilar. Isso é uma organização que permite com que você meio que mantenha ciência de que um elemento que você construiu no seu projeto, você vai interpretar ele como pilar, tá bom? Para isso que servem, inclusive, os vegetais. Beleza, e agora, Bela, que outros cuidados que a gente precisa tomar? Que eu pessoalmente acho que vocês precisam tomar no geral. Vocês precisam selecionar e agrupar. Então, deixar isso daqui como um elemento ou vários elementos que se comportam como um só. Então, se eu seleciono tudo, eu posso ir com o meu comando Ctrl G e ele vai fazer essas pequenas pontinhas aqui amarelas. O que isso influencia? Isso influencia que quando eu estou com o meu suspender grupos desligado, né? Que a gente meio que fala para ele, ArchiCAD, tudo que tiver em grupo, você vai pegar e deixar sempre unido. Então, aqui eu consigo movimentar tudo isso junto, tá bom? E aí, qual que é o porém aqui desse elemento, dessa questão aqui em relação a você fazer de várias formas? Quando eu faço desse jeito, quando eu entendo que eles são vários elementos, eu não posso quantificar uma unidade, né? Então, se eu quiser, por exemplo, ir para uma segunda etapa de projeto, onde eu já defini as dimensões, eu já defini como é que vai se comportar meu projeto, e eu preciso quantificar, então a solução seria eu pegar, transformar tudo isso aqui em um morph, ou em um objeto, ou em algum elemento que eu pudesse quantificar esse conjunto de três como um só, tá bom? Então, para fazer isso, uma solução muito boa para fazer de uma forma rápida seria selecionar, vir em arquivo, bibliotecas e objetos, salvar a seleção como, e eu posso meio que, né, selecionar aí qual tipo de elemento eu quero salvar. Eu, por exemplo, salvaria como objeto, porque o objeto você pode, por exemplo, quantificar um, e você não perde algumas questões de parametrização, como, por exemplo, mudar a parte de material, né, de construção, e também de superfície, tá bom? Isso aí seria a minha solução, mas aí eu deixo aberto para que vocês coloquem a solução que vocês preferirem. E é isso, galera. É assim que a gente pode fazer aí, pelo menos uma das formas que a gente consegue fazer um pilar em V. Óbvio que tem várias outras formas, então isso é uma questão muito de você conseguir abstrair e criar. E se você gostou desse vídeo e quer ver outras formas, coloca aí nos comentários, né? Hashtag quero ver mais, para eu conseguir trazer outras formas diferentes de a gente modelar a mesma coisa, que eu acho bem interessante para vocês conseguirem ter essa visão geral de como que o poder da abstração dentro do ArchiCAD é tão forte. Beleza? Então, não esqueçam de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário, o seu carinho. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar ele com todos os seus colegas para trazer aí essa força do BIM aí para o nosso lado, para a gente conseguir conquistar mais BIM lovers prontos para colocar o ArchiCAD em ação dentro dos seus projetos. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação do sininho para você não perder mais nenhuma mini aula que tá vindo por aí. Belezinha? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.